A porção que nós iremos ler se encontra no capítulo 10 de Lucas, do versículo de 1 a 4. Diz assim, está também aí no monitor: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e por cada cidade e lugar onde ele estava por ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Podeis assentar, por favor. Como eu estava dizendo anteriormente, essa narrativa ela somente se encontra no Evangelho de Lucas. E o título que eu pus na nossa meditação é: procura-se trabalhadores. Tem alguém desempregado aqui? Levante a sua mão. Amém, aleluia, está todo mundo trabalhando. Que bênção, Deus é bom. Mas aqui, Deus está procurando trabalhadores. Quando uma empresa se encontra com a sua produção em alta, o que ocorre muitas vezes é a falta de mão de obra qualificada. Seja qual for o setor do mercado, seja automobilístico, seja imobiliário, quando a produção é intensa, normalmente se falta mão de obra. As companhias, para evitar a perda, abrem oportunidades de trabalho, fazem suas publicidades para recrutar pessoas. Sim ou não? Avisos são postos em jornais, em pontos comerciais. Possivelmente você já até viu algumas publicidades em carros, em truck. We need a driver. Quem já viu isso? Sim. Talvez você possa ter visto também alguns signs: help want, now hiring, precisa de ajudante, oportunidade de trabalho. Está você buscando trabalho? São dezenas e dezenas de avisos de publicidade para aqueles que estão à procura de trabalho. Embora que Deus seja onipotente, embora que Deus é capaz de realizar muito mais do que nós tenhamos imaginar, Deus está à procura de homens e mulheres para a realização da sua obra. A Bíblia nos revela um Deus que constantemente está à procura. Ele está à procura do que está perdido, ele está à procura do doente, ele está à procura do injusto, ele está à procura de intercessores, ele está à procura de adoradores, ele está à procura de homens fiéis, ele está à procura de frutos, não simplesmente de folhagem, como Jesus viu de longe uma figueira, quando se aproximou, não tinha fruto, só tem folhagem. Quando Deus aproxima, Ele quer ver frutos. Deus está à procura de homens e mulheres para ungir com seu Espírito. Deus está à procura de fé. E Deus está à procura de trabalhadores. O texto que nós lemos, Deus apresenta a melhor oportunidade de trabalho que pode ser dada ao homem. Esse texto para mim revela exatamente
existe um chamado, um convite, uma publicidade celestial, um aviso divino, que Deus está dando oportunidade para que os homens e as mulheres se tornem cooperadores com Ele no maior projeto da humanidade, que é ganhar vidas, de buscar o que se perdeu, de alcançar o doente, de alcançar o necessitado. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos-vos que reconcilieis com Deus. A expressão mais impactante que eu vejo aqui é que o apóstolo disse: como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que Paulo quer dizer é que Deus, através de mim, Deus através de você, Deus através da igreja, usa os nossos lábios, levando aos homens, convidando aos homens a se reconciliar com Deus. E Deus nos faz aqui embaixadores do seu reino. Nesse texto que acabamos de ler, eu gostaria de pontuar 3 coisas que eu gostaria de refletir com os irmãos. No capítulo 1, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: depois disto, o Senhor designou. A primeira coisa que eu gostaria de destacar para a nossa meditação, que eu tenho falado algumas vezes, é a respeito do nosso chamado. Porque Deus nos escolheu. Porque Deus nos elegeu. A primeira coisa que eu quero deixar você consciente, que o Espírito do Senhor quer que você tenha essa firmeza, que não foi homens que nos chamaram para a sua obra. Estes 70 não foram escolhidos por homens. Estes 70 foram designados, elegidos pelo próprio Jesus, como os outros 12. E é de suma importância nós termos esta convicção, para que nós venhamos ser trabalhadores efetivos na obra do Senhor, que não foram homens que nos chamou, mas Ele nos escolheu. Assim como Deus escolheu 70 anciãos para ajudar Moisés na tarefa de conduzir o povo, assim também o Senhor nos designou, assim também o Senhor nos ungiu, nos escolheu, nos separou, para sermos as suas testemunhas, seus discípulos. Nos fez uma geração sacerdotal, nos colocou no ministério da reconciliação, com um propósito de sermos precursores por onde Ele irá passar. Para sermos precursores. Os precursores eram aqueles que iam adiante, levando uma mensagem que o rei estava para ouvir. Os precursores eram que saíam à frente com a mensagem vindoura: o rei irá chegar a esta cidade. E normalmente chegavam tocando trombetas, deixando o povo a entender que o rei iria passar por aquela cidade ou vilas. Nós somos uma geração, guarde isso no coração, queridos. Nós somos uma geração de profetas. É isso que o Espírito do Senhor tem falado comigo. Nós somos uma geração de profetas que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Como igreja, precisamos alçar as nossas vozes a esta geração e anunciar o ano aceitável do Senhor,
levantarmos as nossas vozes e deixá-la que ela venha ressoar nesta geração, dizendo que o reino está próximo. E o interessante que me chamou a atenção neste texto, ele disse que ele enviou esses 70 para que eles viessem preceder em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Eu vou os enviar para lugares, cidade, por onde eu vou passar. A minha pergunta para a igreja: quais são os lugares que Jesus gostaria, como igreja, que nós antecipássemos a sua chegada? E Deus me falou algo tremendo. Jesus não pode trabalhar se a igreja não for, porque como igreja nós somos os pés de Jesus, como igreja nós somos a boca de Jesus, como igreja nós somos as mãos de Jesus. Quais são os lugares que Jesus quer levar-nos para que a sua presença se manifeste, igreja? Jesus e o Espírito Santo está à espera da igreja para que ele se manifeste, para que ele manifeste nos lugares que nós viermos anunciar a sua chegada. A Bíblia nos dá uma promessa, que onde que nós pisarmos os nossos pés, será possessão nossa. Todos os lugares que a igreja, os pés da igreja, por isso quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. É essa consciência que Deus está construindo na minha vida e quer construir na vida da sua igreja. E queremos que o Espírito Santo construa a consciência neste ministério. Aonde nós irmos, aonde cada membro desta igreja andar, a presença de Deus deverá se manifestar. Oi, irmão, se é para Jesus, bata com alegria. Se não é, não precisa bater. Porque depende de nós. Os lugares que Jesus quer manifestar a sua presença são lugares como as nossas cidades, são nos hospitais, em comunidades totalmente esquecidas, lugares como presídios. São estes e tantos outros lugares Deus quer manifestar a sua presença. O curioso, que quando Deus estava ministrando essa palavra e eu estava aí escrevendo, o nosso landscaper estava trabalhando no nosso backyard. E quando eu fui pagar, e nós começamos a conversar, e ele se identificou como um diácono da igreja. E eu disse a ele que eu tinha sido separado para pastorear, e isso ele ficou muito contente. Mas o que mais me impressionou foi uma declaração que ele fez, que na sua experiência de evangelização, beleza, obrigado, na sua experiência de evangelização, porque ele trabalha no County Prison, em Uni County Prison, ele trabalha evangelizando ali. E ele me fez uma declaração surpreendente. Mais pessoas convertem no presídio do que fora, na sua experiência. Então, são estes lugares. Claro, não estou aqui dizendo que devemos esquecer os que estão livres, não. O que Deus quis me dizer é que existem lugares onde Ele quer manifestar a sua presença. São nas penitenciárias. São lugares, sim, nos hospitais. Por que não ir lá e trazer uma palavra de ânimo, de consolo? São as comunidades esquecidas, tanto pelo governo, inclusive pela igreja. Porque são comunidades que não tem como retornar materialmente. São estes lugares
é que Jesus quer manifestar a sua presença. E para Jesus manifestar essa presença, nós temos que ser os seus precursores. Nós temos que levar esta mensagem. Porque levando esta mensagem, o Senhor que nos enviou irá trabalhar, irá salvar, irá curar, irá libertar. Agora, o mais interessante que eu achei nesse texto é que os nomes destes não são revelados. O mais interessante é que os nomes dos 70 não são revelados. Eu acho que tem uma razão por quê. Que normalmente são aqueles que trabalham no anonimato, é que põem a mão no arado. São aqueles que às escuras trabalham. São aqueles que estão livres de qualquer busca de popularidade religiosa. São aqueles que estão livres de qualquer tapinha nas costas, você é uma bênção. São estes aqui que Deus ungiu, da mesma forma que ungiu os 12 apóstolos, ungiu para curar, ungiu para libertar e ungiu para proclamar o Evangelho. Não pode haver de forma nenhuma, queridos, uma justificação da nossa parte, porque não temos títulos. Porque eu não sou isso, eu não sou pastor, não sou diácono, não sou presbítero. Não, todos nós somos chamados para ser discípulos. Todos nós temos a mesma comissão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E isto não é só trabalho do pastor também. Porque às vezes se torna o seguinte: já que é pastor, já que está trabalhando para a igreja, recebe da igreja, é você que tem que fazer a obra, é você que tem que ir. Você está perdendo a sua bênção. E é isso que o Espírito do Senhor quer expurgar da nossa mente, do nosso coração, que não deve depender de títulos. Esses homens fazem o trabalho, sabe por quê? Porque sabem quem o chamou e sabem para que o chamaram. Eles tinham essa convicção. A segunda coisa extraordinária desse texto, para mim, é a importância da coletividade. É algo que nós precisamos exercitar. Trabalhar em conjunto. Trabalhar com a mesma disposição. Trabalhar com a mesma visão. Está aí no capítulo também 10, na parte B do versículo 1. E os enviou de 2 em 2. Não enviou de 4 em 4, não enviou de 3 a 3, não, enviou de 2 em 2. É o princípio que já é vindo desde Gênesis até Apocalipse. O princípio da coletividade. O sábio já falou que é melhor ser 2 do que 1. A produção e a efetividade é maior do que estando sozinho. O muro de Jerusalém, quando foi destruído, em 52 dias, aquelas famílias que se dispuseram, se moveram o coração para trabalhar, construíram o muro em 52 dias, por causa da coletividade, por causa os seus corações se dispuseram, tiraram tempo para ir maçar, pegar os tijolos, trabalhar, e em 52 dias o muro estava pronto. Irmãos, quanto mais nós podemos fazer na obra de Deus, se tivermos as mesmas disposições dos corações que havia nessas famílias que construíram os muros de Jerusalém. Quanto mais coisas nós iremos alcançar. Quando eu digo coisa, vidas. Quanto mais vida nós podemos tocar, se nós nos dispusermos e a esse chamado de se tornarmos trabalhadores na seara do Senhor. E isso nós vimos muito recentemente, como a coletividade ela é importante. Desculpa aí quem não é muito a favor do futebol. Na Copa, nós vimos isso. Nós vimos a frase, vamos dizer assim, as expressões mais comuns que eu vi é que o Brasil tinha Neymar, Portugal tinha Cristiano Ronaldo,
A Argentina tinha Messi, porém a Alemanha tinha um time, tinha uma equipe, jogavam coletivamente, não havia estrelismo, não havia exclusivismo, não havia centralidade, porque todas as vezes que há centralidade, a produção cai, é menos efetivo, sim ou não? E assim é no reino espiritual, assim é na obra do Senhor. Quanto mais obreiros, mais nos tornamos efetivos, mais nos tornamos produtivos na seara do Senhor. Paulo, eu amo a palavra. Paulo fala o seguinte: para acabar com o exclusivismo, para remover qualquer sentimento de estrelismo, ele fala o seguinte: quem sou eu e quem é Apolo? Eu planto, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Existe uma coletividade. Você está plantando, Deus nos chamou para semear, outro vai regar, outro vai ceifar, mas a Bíblia nos garante uma coisa: a recompensa será dada a cada um conforme o trabalho que foi feito. Ninguém vai ficar sem recompensa. São nessas mentalidades, são nesses processos de criar esses sentimentos que muitas vezes não nos favorece a nos entregar no reino de Deus. Porque muitas vezes podemos estar querendo buscar o estrelismo, queremos estar buscando a centralidade. 2:2 também se refere à importância e à veracidade da mensagem a ser ouvida. Isto vem já lá de Deuteronômio, na lei. Deuteronômio 17:6 diz assim: por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. E Jesus promulgou, Jesus difundiu, Jesus veio corroborar esta verdade, dizendo: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. A importância aqui que eu quero trazer, a importância de nós termos o mesmo sentimento, de estarmos falando a mesma coisa. Esses dois, essa dupla que foi enviada a cada cidade, a cada vila, eles deveriam concordar com a mesma mensagem. Eles deveriam estar com a mesma disposição. Porque andarão 2 juntos, estão em desacordo? Não! Então é importante a importância de nós, como igreja, ter esse espírito de coletividade. Como igreja, estarmos autenticando a mensagem, a veracidade, o chamado, o compromisso. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar nesta passagem é que Jesus, no capítulo 10:2, disse: a seara é grande, mas poucos os cefeiros. A seara é grande, mas poucos são os cefeiros. Qual é a razão da nossa escolha? Quais foram as razões da escolha destes 70 homens? A razão essencial do chamado nas nossas vidas é por causa da colheita. Deus nos escolheu com o mesmo propósito que escolheu os 12 e que comissionou estes 70, por causa da colheita. Jesus, ele tinha, preste bem atenção, queridos, ele tinha concluído a sua campanha evangelística no norte da Galileia. Ele tinha enviado 12 discípulos para fazer o mesmo trabalho que os 70
estaria fazendo em direção a Jerusalém. Porque no capítulo 9:51, isto aqui é tremendo, diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia de ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida, a resolução firme de ir para Jerusalém. Aqui, poucos meses faltavam para Jesus entregar a sua vida em favor dos nossos pecados. É exatamente aqui que o evangelista coloca este chamado dos 70. Jesus estava terminando o seu trabalho evangelístico em Galileia, quando pelo Espírito Santo ele foi conduzido a ir a Jerusalém. E o interessante aqui, que a palavrinha aqui, que eu não sei se eu posso ainda falar muito, ele fala depois disto aqui. Depois disto o Senhor designou. Depois disto o quê? Depois de ter terminado a sua campanha evangelística, depois a Bíblia fala dele ter passado por uma experiência de transfiguração no monte, depois dele ter multiplicado os pães, está logo aí no capítulo 9 anteriormente falando. E o mais interessante aqui, que ele encontra com 3 discípulos, para comparar com estes 70. No versículo 57, aí diz, no capítulo 9, indo eles a caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tem posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Depois disto, deste encontro com 3 discípulos, que demonstrou o desejo de seguir a Jesus, em contrapartida Jesus escolhe 70. Mas falando um pouco desses discípulos aqui, o primeiro disse, disse Jesus, Filho do homem, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus disse, o homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você quer me seguir? Mas eu não garanto vida fácil. Quer me seguir? Não garanto conforto. Não posso garantir conforto a você. O trabalho que eu fui enviado a fazer precisa de alto sacrifício. O segundo, achei interessante o segundo. A Bíblia fala que Jesus chamou, segue-me. Ele disse, primeiro deixa eu enterrar o meu pai. O pai dele nem havia morrido ainda. O pai dele não havia morrido ainda. O que ele quis dizer aqui? Deixa eu primeiro tomar posse da herança. Depois eu vou te seguir. Eu não sei se você é como a mim, que passa essas coisas na cabeça. Deixa eu primeiro me estabelecer financeiramente. Deixa eu primeiro cuidar da minha vida, arrumar a minha casa, depois eu vou te seguir. Jesus está falando exatamente isso. Para se comprometer com as coisas de Deus, nós precisamos colocar primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. Qualquer mentalidade, qualquer sentimento que muitas vezes nos abate, nos bate, nós começamos a processar, de se preocupar-se primeiro consigo mesmo, nós não iremos preocupar com o reino de Deus.
O terceiro, ele diz o seguinte: mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Só preciso saber se eles estarão bem. Aquela preocupação excessiva, há uma preocupação, uma ansiedade que Jesus disse pelas coisas deste mundo. E todos nós vivemos isso. Todos nós, este vento bate cedo ou mais tarde, de querermos viver uma ansiedade, uma preocupação, como que nós pudéssemos acrescentar sequer um dia da nossa existência. E fazendo assim, nós vamos nos justificando para nós não envolvermos com o chamado e com a obra do Senhor. Bem lido o texto que a irmã Idália disse. A casa do Senhor está em ruína. E a maior parte está preocupado com as suas coisas. Estes 70 faz a contrapartida desses 3. Estes 70, eles aprenderam a mensagem do alto sacrifício. Estes 70 conseguiu alojar em si, no seu coração, de exercitar renúncia, de negar a si mesmo, de ouvir aquilo que Jesus disse, que aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz, nega-se a si mesmo. O chamado para a obra de Deus requer de cada um de nós este alto sacrifício. Eu tenho falado quarta-feira que eu estou debaixo dessa palavra. Apóstolo Paulo: todas as minhas atividades, ó Coríntios, eu faço por causa do Evangelho. Tudo que eu venho a fazer, todas as restrições que eu imponho a mim mesmo, todo o auto-sacrifício que eu ponho a mim mesmo, de levantar de madrugada para orar, de separar um tempo para jejuar, separar um tempo para orar, para estudar a palavra, seja o que for, eu faço por causa do Evangelho. Para que eu possa ganhar alguém. Eu faço para que eu me torne participante desta palavra viva. Se preciso for, eu vou fazer de judeu. Se preciso for, eu vou fazer de fraco. O importante é que eu ganhe alguém. É um amor. Como disse o João, não há amor maior do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. E é isso que sinto do Espírito Santo para a minha vida, e quero passar isso para a igreja. De nós nos despertarmos para essa realidade. Que poucos são os cefeiros. A seara é grande, mas poucos são os cefeiros. Porém, tem algo muito importante nessa declaração de Jesus. A seara é grande, mas poucos são os cefeiros. Não é uma declaração vazia. Não é uma declaração sem objetividade. Jesus não faz essa declaração simplesmente na observação do seu trabalho, das milhas que deveria andar, do trabalho que precisava executar. Ele não estava preso à quantidade de vilas, de cidades que deveria percorrer quando estava em direção a Jerusalém. Jesus faz essa declaração, nasce da capacidade de identificar um com o outro. Essa declaração, ela nasce a partir do sentimento de sentir a dor do outro. Esse sentimento de colocar-se no lugar do outro. A seara é grande, mas poucos cefeiros. E essa experiência, esta declaração, ela foi feita lá com os 12 discípulos, no capítulo 9, 35 e 36, que diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. São eventos diferenciados. Essa expressão, a seara é grande, poucos são cefeiros, nasce de um sentimento de compaixão.
Porque muitos podem ver que está em muito trabalho, mas não se envolve. Por que não se envolve? Porque não coloca no lugar do outro, não sente as mesmas dores do outro, não quer carregar o peso que está sobre o outro. Jesus, em todo o seu ministério, foi movido por este sentimento de compaixão. E aqui no grego significa uma dor, como se fosse uma dor estomacal, uma dor no abdômen. É mais ou menos parecido com a dor do meu brother Ricardo. É uma dor pelas almas perdidas, ovelhas que estão exaustas, aflitas. Agora preste bem atenção. Ai, mas vocês não vão gostar disso. Não porque não tinha pastor. Porque os pastores, os líderes de Jerusalém, não cuidavam das ovelhas. Arrancavam as peles das ovelhas à força. Isso é forte. O que Deus tem me dito no meu coração é que nós precisamos ser uma geração de líderes que realmente se preocupe com vidas. Uma geração de pastores, obreiros, diáconos, discípulos, professores, que realmente tenhamos desejar e identificar com a dor do nosso próximo. A compaixão nos ajudará a nos desvencilharmos, soltarmos as cadeias, desprender, desatar qualquer justificativa para não envolvermos com a obra, qualquer justificativa para não envolvermos com a colheita destes últimos dias. É crescermos nesse sentimento de compaixão. Sentir a dor um do outro é bom demais. Jesus se movia pela compaixão. Então, Jesus, movido de compaixão, tocou-lhe nos olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiam. Nossa, eu preciso andar, Jesus. Temos coisa para fazer. Mateus 15:32 disse, tendo compaixão, não posso ler tudo. Mateus 14:14 disse, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. A Bíblia diz, por causa da colheita, o próprio agricultor faz essa advertência. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O agricultor, o proprietário, ele está comovido, ele está vendo que a sua seara está pronta para colher, mas ninguém está se identificando, ninguém está se querendo colocar num lugar do outro. Ele disse, igreja, rogai ao Senhor da seara, rogai, clamai, intercedei, para que Ele envie obreiros, trabalhadores à sua seara. Sabe por quê? Quando a seara está pronta e não tem obreiros suficiente, corre o risco de perder. Quando está pronto para colher e não tem gente suficiente, qualquer agricultor faz o seguinte: vai em qualquer lugarejo, qualquer lugar, para contratar mais trabalhadores. É aqui que é a visão de Deus. A Bíblia nos fala que uma igreja que está em oração, uma igreja que está em intercessão, irá colher. Depois disso, a maior ceifa que ocorreu foi no dia de Pentecoste. Por que correu essa ceifa? 3.000, 5.000? Porque havia uma igreja prostrada aos pés de Jesus, com seu quarto fechado, clamando: Senhor, mande ceifeiros para a sua seara. E o mesmo Espírito que trabalhou nesses 70, nesses 12, foi o mesmo Espírito que trabalhou nesses 3.000 que foram convertidos. Para quê?
para ganhar, para salvar a colheita. Alguém disse algo muito lindo. Podemos fazer muitas coisas depois que orarmos, mas não podemos fazer nada se não orarmos. Podemos fazer muitas coisas depois que orarmos, mas não podemos fazer nada se nós não orarmos. A terceira coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que é de muita importância, que Jesus queria conscientizar estes 70, é a urgência desta missão. No versículo 3, ele disse: ide. Depois que ele advertiu estes 70, que quando estiver evangelizando, para eles estar também orando. Eu acho interessante, eu gosto de Marta e Maria. Mas às vezes eu gosto de Marta. Porque a Bíblia fala que Maria estava aos pés de Jesus, não é? A gente gosta de ficar nos pés de Jesus. Mas quando é para trabalhar, ninguém quer ter espírito de Maria, de Marta. E eu estava conversando com um pastor esses dias e ele estava falando assim: irmão, tem que tomar cuidado com o ativismo na igreja. Eu falei assim: irmão, por lado de cá, eu estou preocupado com a ociosidade. Você está preocupado com o ativismo aí? Pois eu estou preocupado com a ociosidade da igreja, que está nos pés de Jesus, mas na hora de precisar trabalhar, quer ficar no pé. Precisa de um balanço. Jesus investiu quando for para cidades. Você vai evangelizar, você vai curar, mas vai orando, mas vai trabalhando. Oh Senhor, como é bom, aleluia. Vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar aqui, deixa lá embaixo, aqui está uma maravilha. Lembra do Monte da Transfiguração? Mas não é isso que Jesus quer. Não. Vamos descer o monte. Nós precisamos descer nos vales. Nós precisamos encontrar com o que está endemoniado. Nós precisamos curar o que está enfermo. Então, ide. É um chamado de urgência. Eu estou vendo Jesus falando assim: rogai ao Senhor da seara que mande ser feito. Agora vai, não perde tempo aqui mais não. Eu quero que você não perca tempo, não fique questionando se você está preparado. Não fique questionando que você não tem uma formação acadêmica. Não fique perguntando, falando que você não sabe falar. Não tenho nada para compartilhar. A gente é cheio disso, sim ou não? Meu primeiro evangelismo. Oh Deus. Converti, chamo um irmãozinho, um amiguinho meu foi em casa. Eu não sei se eu contei para a igreja. Estava lá cheio da presença de Deus, só sabia falar que existe céu e inferno. O pai dele tinha morrido. E ele sentou na minha cama, lá no meu lugarzinho de oração. Ana Paula conheceu o meu lugarzinho de oração. Eu sento aí e tal. Pois é, rapaz, eu converti e tal. Agora estou indo para o céu. E se a gente não converte, vai para o inferno. Aliás, o seu pai morreu, deve estar no inferno. Eu só sei que aquele dia começou a chorar e eu fiquei feliz. Senhor, o senhor está trabalhando. Mas eu abri minha boca. Não fiquei calado com a minha experiência. Jesus expulsou um demônio, uma legião de um demônio, de um homem, legião de demônio de um homem, e ele quis seguir Jesus. Não! Vai para a sua casa, vai para os teus e diz quão grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Quem é de nós aqui que não pode mencionar uma coisa para um perdido daquilo que Deus tem feito na sua vida? Quem de nós aqui não pode abrir a boca e falar: eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu vou na igreja do Senhor Jesus Cristo, e se você quiser ajudar a igreja do pastor, fala que você reúne nessa casa. Todos nós temos algo a falar, temos algo a compartilhar. Não tem que ser PhD. Tem que ter a intimidade com o Senhor. Tem que ter um momento de oração. Será que eu fui chamado para o ministério? Todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Todos nós fomos chamados para ser discípulos.
Todos nós, está sobre nossos ombros a comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ele nos fez capazes de sermos seus ministros. Ele, Paulo diz em 2 Coríntios 3,6, diz assim, não que sejamos capazes por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se de nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus. Eu vou repetir. Não que sejamos capazes por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus. É essa consciência que eu e você precisamos ter. Nós não precisamos ter o temor de nos aproximarmos de alguém e falar do Evangelho, porque a Bíblia garante, e eu creio, que naquela hora, se você não souber falar o que precisa falar, o Espírito do Senhor falará através de vós. Quantas experiências já tivemos, que naquele momento parece que nós está querendo nos colocar na parede, vem um Espírito de sabedoria dos céus e vai nos capacitando a ministrar. Porque a capacidade não vem de nós. Ele que nos capacita a evangelizar, Ele que nos unge com o Espírito Santo para realizar a sua obra, Ele que nos envia. Tudo se faz por meio dEle, por Ele, para Ele. Amém? A urgência que Jesus está falando aqui, que é a colheita, ela está associada à ceifa. A urgência de ir, ela está associada à ceifa. E a ceifa está associada ao juízo, ao julgamento de todos os homens. Por isso que o próprio Deus, olha o amor de Deus, que vai julgar todos os homens, Ele tem pressa. Ele está preocupado em que a igreja faça a sua parte, porque Ele vai vir ceifar. Por isso que a mensagem dos 70 é: o reino está próximo, a vinda do Senhor está próxima. E nós como igreja sabemos, mas nós precisamos fazer a nossa voz ser audível nesta geração e dizer que a vinda do Senhor está próxima. Jesus está preocupado com isto, porque Ele sabe que tudo está pronto para a sua volta. Não temos tempo para perder. Quando a colheita está próxima, a preocupação do agricultor é fazer o que for necessário para não perder a colheita. Por isso o Senhor da Seara, em Mateus 20, diz que Ele saiu às 9, Ele saiu ao meio-dia, Ele saiu às 3 e saiu às 5. Quando Ele saiu às 5, Ele encontrou ainda homens que estavam na praça, ociosos, sem fazer nada. Olha bem, quem é que sai às 5 horas da tarde para buscar um trabalhador ali, perto de Nurto, Pepe, ali, parece um restaurante, para trabalhar 1 hora somente e pagar o dia inteiro? O que Jesus quis mostrar é o seguinte, é que nessa última hora, Ele está atrás de trabalhadores. A última hora do relógio de Deus, o Espírito do Senhor está chamando vidas, homens e mulheres com esse sentimento de auto-sacrifício, com esse sentimento de renúncia para vir e trabalhar na sua obra. Porque Ele voltará não para morrer pelo pecado, mas para julgar aqueles que rejeitaram a sua pessoa e a sua mensagem. Pense isso aqui comigo, irmãos. Nós estamos falando de eternidade. Essa é a preocupação de Jesus. Essa preocupação. Eu estou prestes a morrer. Falta poucos meses para eu entregar a minha vida. Eu preciso fazer o que for necessário para alcançar mais vidas. Então eu vou enviar mais 70 na minha frente. Para onde eu passar, eles já estejam preparando o lugar, porque eu vou manifestar a minha glória. Aleluia! E é isso que eu quero que o Espírito de Deus
construa em mim esse senso de urgência que está ligado à colheita. E só podemos, como eu disse, abraçar essas verdades se nós tivermos o mesmo sentimento de compaixão. Aqui, preste bem atenção, estou terminando, queridos. Eu preciso terminar. Ele diz no versículo 4, na última parte do versículo 4, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ele está falando da indulgência. A ninguém saudeis pelo caminho. Ide! Vai trabalhando, vai orando, vai rogando, mas vai. Não se preocupe com as provisões. Nada vai lhes faltar. Não precisa levar dinheiro, não precisa levar capa extra. Vai livre. Vai sem embaraço. E não pare para cumprimentar ninguém. Alguém falou assim, mas esse nosso Jesus é indelicado, ele é rude. Não é isso que ele está falando. Ele está ensinando aos 70 a urgência da missão. Porque saudar naquela época, oh my God, era meia hora de saudação e tal, abraço, beijo, e fica de conversinha e papapá. E o nego está morrendo, indo para a eternidade sem Jesus, e o nego está lhe abraçando, Não pare, porque vamos tomar o seu tempo. Estão recebendo, irmãos? Você já percebeu que na hora que você está com pressa para resolver uma questão, encontra alguém que gosta de bater, desculpa a expressão, bater beijo, essa é expressão de mineiro, bater beijo. Você, cara, eu preciso de uma ideia. E você não quer ser indelicado, o tempo está passando, quando você vê o banco fechou. Sim ou não? Sim ou não? O que Jesus não está ensinando é ser rude, não é isso. Ele quer criar em nós essa consciência de urgência. Não há tempo para perder. Não há tempo para ficar. Não! Vamos trabalhar, porque o propósito aqui é colher. A questão aqui é eternidade. Sim ou não? Não saudeis ninguém pelo caminho. Para terminando mesmo em nome de Jesus, Paulo fala do mesmo princípio, quando ele fala sobre a postura de um soldado. Ninguém que milita embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu tenho algo para fazer, mas coloque a sua vida diante do Senhor. Aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Deixa que Ele desperte você para este chamado. É o melhor trabalho que nós podemos nos engajar, é de nos tornarmos ganhadores de alma. O melhor trabalho que nós podemos fazer é sermos cooperadores com Deus. Quando eu vou recitar um hino da harpa cristã, eu quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça. Diz assim: morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É certo o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Pai, nesta manhã,
Pai, nesta manhã, nós nos colocamos como igreja nas tuas mãos. Ó Deus, nós queremos dizer sim a este convite, Deus. Deus, nós queremos nos identificar com estes 70 e tantos outros mais neste presente século, que está vivendo uma vida de alto sacrifício, que está buscando o exercício da renúncia, que está buscando o exercício de negar a si mesmo, de levar a sua cruz. Espírito de Deus, o que nós rogamos ao Senhor nesta manhã, que traza essa consciência desse chamado, da razão deste chamado e da urgência deste chamado. Venha nos purificando, Deus, de todas as nossas justificativas, como esses 3 discípulos se justificaram. Nós não queremos estar entre aqueles que colocaram a mão no arado e olharam para trás. Deus, nós queremos estar entre aqueles que pela tua graça, pela força do teu Espírito, vai em cada cidade, vai em cada vilarejo, crendo que o Senhor irá manifestar a tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós te rogamos nesta manhã que o Senhor, no secreto do coração de cada um, fale de tal forma que eles venham se alistar para este trabalho. É o que eu te peço, Deus, é em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.